pessoal, bem-vindos à continuação desta série de tutoriais em After Effects. Aqui fala Bruno A1 para VFX Produções. Estamos trabalhando no álbum desdobrável 3D. Até o momento fizemos então o ambiente, contendo os dois planos que servem como piso e parede de fundo, as luzes, a câmera. Eu vou inclusive subir a câmera para o nível de cima. Vamos imediatamente colocar um objeto nulo para controlar essa câmera. Vou pressionar A para trazer o ponto de ancoragem e vou colocar 50 em X e 50 em Y, de modo a centralizar o ponto de ancoragem no objeto nulo. Transformamos em 3D e finalmente ancoramos ou parentamos a câmera ao nulo. Neste ponto entra agora a produção dos demais elementos. Num projeto desta magnitude, a gente não pode sair fazendo as coisas sem um planejamento, porque certamente dessa forma a gente daria com os burros na água, teria que refazer várias coisas, o que, a bem da verdade, ocorre mesmo com um bom planejamento, né? A gente requer muita experiência para que a gente possa chegar num ponto de poder prever todas as situações. No caso aqui, a gente tem vários elementos que vão movimentar em conjunto, então a gente tem que saber o que vai ser pré-composto, o que vai ser colocado especificamente no timeline ou dentro de uma pré-composição. Então tudo isso já foi pensado de antemão e de preferência anotado num roteiro, com papel, etc. Muito bem, então agora nós vamos passar à produção da capa do álbum. Nós estamos trabalhando com o tamanho aqui da composição, 720 por 405, e nós vamos gerar agora composições menores para poder acomodar dentro dessa composição. Então eu vou até fechar aqui as paletas de caractere para a gente poder ganhar mais espaço. E vou em Composition, New Composition, e vou criar uma nova composição do tamanho 320 por 180. Vou colocar o fundo na cor preta. Vou nomeá-la de capa. Vamos fazer agora a capa do álbum. O restante continua a mesma coisa, 18 segundos, 29.97 square pixels, ok. Então vamos agora trazer os elementos que vamos utilizar. Vamos achar aqui a textura. Eu vou pegar aqui o mesmo padrão para não ficar uma coisa muito diferente. Vou pegar aqui o padrão de losango cinza. Vou colocar de fundo. Você vê que ele fica bem maior. Eu vou dar um clique com o botão direito. Eu vou em Transform, Fit to Comp. Isso vai redimensionar o objeto para o tamanho da composição. E agora vamos colocar uma textura de papel para dar aquela impressão, certo? Vou pegar aqui, então vamos procurar aqui textura de papel, tá? A do meio aqui no caso, e vou colocar por cima. Você vê que ela sobrepõe. É também uma textura em alta resolução. Façamos a mesma coisa. Clique com o botão direito do mouse. Transform, Fit to Comp. Então a gente tem agora a textura do papel sobrepondo a textura padronizada. Para a gente fazer a mesclagem, a gente pressiona F4, trazendo o outro menu aqui do timeline. E vou mudar o modo de transferência aqui, talvez para o overlay. Sim, o overlay funciona bem, só que a gente terminou aqui com uma textura bastante escura. Então vamos colocar acima de tudo aqui um novo Adjustment Layer ou layer de ajustamento, no qual a gente aplica um efeito de correção de cor. Pode ser tanto o Brightness e Contrast como o Levels. Eu prefiro o Levels, que eu tenho mais controle sobre ele. E a gente puxa então o branco aqui.
realçando a claridade e trazendo a textura para fora. Correto? Muito bem. Então, nesse ponto, já temos aqui a texturização da capa completa. Vamos fazer o texto. Eu vou clicar na minha ferramenta de texto e você pode escolher a fonte da sua opção aí. Eu estou usando English 111 Adage por ser uma fonte manuscrita. Eu vou ligar o Title Action Save, que é a área de segurança, para mim ter uma noção de centralização. Coloco meu parágrafo centralizado. Eu estou pegando uma cor, uma tonalidade marrom. Aqui está até um pouco escura. Aqui está ok. Eu vou clicar, escolho um tamanho adequado, 44 pixels para mim trabalho legal. E vou digitar aqui, por exemplo, nosso casamento. E vou dar Enter e vou colocar uma data fictícia qualquer, 03 de junho de 2010. A gente pode diminuir aqui o tamanho da fonte da frase de baixo e centralizamos manualmente aqui, utilizando a área de segurança. Podemos então desligar a área de segurança. Para dar mais destaque no texto, a gente pode colocar um efeito de layer. Então eu vou em Layer, Layer Styles, vou usar aqui Drop Shadow. Abro as opções de Drop Shadow, troco a cor para branco. O branco com Multiply não aparece, trocamos para normal. E ajustamos aqui a distância, talvez para 3. E o size para 3 ou 2. Menos até, vamos colocar em 1. Vamos diminuir aqui para 2. Pode diminuir a opacidade se quiser. Só para dar uma... Eu gosto mais sutil para dar uma noção assim de relevo, né? Tá, aqui tá bom. Então nós temos aqui a capa pronta. Eu paro nesse ponto para fazer um comentário interessante. É óbvio que o objeto da capa vai ser um objeto 3D na cena, pois tudo lá é 3D. Para interagir com a câmera e com as luzes, obviamente o objeto tem que ser transformado em 3D. Mas observe que dentro desta pré-composição eu não transformei nada em 3D, pois não é necessário. Basta que a composição seja transformada em 3D quando trazida na cena onde possui a câmera, que é a composição principal. Inclusive vou até nomeá-la aqui para que a gente possa manter a organização. Vou achar aqui a Comp 1, vou pressionar Enter e digitar principal. Mantenha este hábito principalmente em projetos onde você tem tantos layers e pré-composições, para você não ficar perdido. Então, é o que eu estou dizendo, a questão de transformar os layers em 3D ou não. Deixa eu voltar aqui para F4 para você ver que nada aqui possui o ícone de 3D. E tudo isso funciona muito bem graças ao fato de que dentro da pré-composição que é transformada em 3D na principal, a ordem dos layers aqui permanece. Dessa forma a gente tem a garantia de que essa aparência aqui vai ser mantida. Vamos ver isso então. Eu vou fechar aqui, estamos na composição principal e eu vou trazer então aqui a pré-composição da capa para a cena. Eu vou colocá-la imediatamente acima dos dois layers de fundo aqui. Então, por enquanto ela não é um layer 3D, a gente a transforma e vemos imediatamente que todas as configurações lá da pré-composição foram mantidas, inclusive a ordem dos layers. Então a gente tem esse recurso interessante na mão. Agora vamos
alterar, antes de mais nada, o ponto de ancoragem para a borda, porque lembre-se que a capa vai abrir nessa posição aqui. Então vamos fazer isso. Eu vou pressionar A e eu vou colocar o Anchor Point. Você sabe que a composição tem 320 pixels, portanto o ponto de ancoragem está no meio, que é 160. Aqui a gente coloca em 0, certo? E logo em seguida eu mudo aqui para a posição, pressionando P, e vou diminuir 160. Eu posso tanto digitar 200 ou colocar aqui menos 160, né? Só para que você saiba que funciona também desta forma. E agora eu vou girar, vou rotacionar aqui no eixo Y. Vamos então abrir a rotação. E aqui é muito importante você entender a diferenciação entre orientação e rotação. Quando você quer reposicionar a orientação do objeto no espaço, você trabalha na orientação. Então, nós vamos colocar aqui a orientação X em 270. E assim a gente pode trabalhar com a rotação de forma a animar o objeto, certo? Então, nesse ponto aqui, nós vamos retornar com a posição e eu vou descer aqui em Y até mais ou menos 250. Vou digitar 250 redondo aqui para a gente não perder a referência. E você vê que a gente precisa de uma lâmpada aqui, tá? De uma luz para iluminar a parte de cima. Neste ponto a gente pode girar o posicionamento do nulo. Eu vou pressionar P, pressionando Shift vou colocar R também para ter tanto rotação como posicionamento. Vou trabalhar primeiro na rotação, do eixo X. E agora na posição, eu vou centralizar aqui. De forma a focalizar a capa. Então aqui neste ponto a gente vai colocar uma outra lâmpada, outra luz. Eu vou em Layer, New Light, vai ser um spot, vou colocar uma intensidade aqui de 70%, retorno para a vista lateral, e vou pressionar aqui P para me trabalhar desta forma. Vamos ver agora como fica. Tá ok deste ponto, tá certo? Então aqui a gente tem o tamanho em 100%. Então agora nós vamos passar, a gente tem pouco tempo, mas vamos começar a criar aqui a lateral das páginas. Eu vou em Composition, New Composition, e vou criar uma composição do tamanho 320 por 16. Vou chamar de lateral páginas e dou OK. Em seguida, criamos um novo sólido. Eu vou pegar uma cor aqui próxima do bege. Não precisa nomear, vai ser um sólido só. E no próximo segmento nós vamos trabalhar e criar aqui um grid para fazer as páginas. Nós vamos ficando por aqui e retornamos na quarta-feira. Um abraço a todos. Aqui falou Bruno A1 para VFX Produções.